Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem. É o programa Paz e Bem de número 43. E hoje é 26 de dezembro. Feliz Natal. Feliz Natal. A gente ouve muito, né? Feliz Natal. Foi tema do nosso programa ontem, né? As mensagens de Natal e este tempo de Natal. Ainda é tempo de Natal, né? O Natal, nas celebrações da Igreja Católica, dos anglicanos e de outras denominações, ele não se encerra nos dias 24 e 25, ele se estende como um momento celebrativo, como um tempo, chamado Tempo do Natal. Deixa eu até ver aqui com precisão, até quando vai este Tempo do Natal. O Tempo do Natal vai se estender até dia 6. Não, o tempo do Natal, perdão, o tempo do Natal vai se estender até o dia 13 de janeiro, se encerra com a celebração da solenidade do batismo do Senhor. Então, esse tempo é um tempo, né, nós vamos passar pelo dia 6, o famoso dia de Reis, então ele é um tempo de celebração desse momento relevante do nascimento de Jesus, que se prolonga por alguns dias, até o dia 13 de janeiro. Hoje, esses dias agora, né, estamos vivendo a oitava de Natal, né? São 8 dias depois do Natal. Nós já conversamos sobre isso também, em que é como se assim, esses dois momentos cruciais do cristianismo, né, Natal e Páscoa, eles se transformam em tempo que subverte a noção de tempo. Então, a semana, ela tem um oitavo dia. É o oitavo dia, chama-se oitavo de Natal. Então, continua celebrando-se o Natal como se fosse dia de Natal por 8 dias. Oitava de Natal, 8 dias. É como se o tempo fosse furado, o tempo fosse subvertido, o tempo fosse reinaugurado pelo nascimento e pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Uma noção muito, para mim, muito fascinante, muito bonita, de grande profundidade. Bom, e nós, aqui no Paz e Bem? E eu queria trazer um tema, abrir um tema hoje, e vamos continuar nos próximos dias, que me foi proposto por uma pessoa que acompanha o Paz e Bem, né? Então, alguém da comunidade Paz e Bem, o Márcio, ele me escreveu para falar sobre a fé. E acho que fé é um tema importante nesse cantinho chamado Paz e Bem. E ele fala da sequência de crises e dúvidas que o assaltam constantemente na sua caminhada de fé. Essa é uma questão que para mim está sempre muito presente, e eu imaginava que de alguma maneira ela viria para o Paz e Bem, se colocaria no Paz e Bem, em algum momento da nossa jornada comum. Chegou agora, pela generosidade do Márcio partilhar as dúvidas dele conosco, né? As crises dele conosco. E aí, hoje abrimos, então, alguns dias de reflexão sobre a questão da fé. Não vamos tratar da fé amplamente, mas eu queria tratar de uma questão em particular relativamente à fé, e pode parecer surpreendente. A tese com a qual nós vamos conviver esses dias, a hipótese é que a fé não é o terreno da certeza. A fé não é o terreno da convicção arraigada que paira acima das dúvidas. Ao contrário, a fé verdadeira é o campo da dúvida. A fé verdadeira é o lugar das crises, é o lugar do questionamento, é o lugar da queda, é o lugar de cair e levantar. A fé é o reino da insegurança e não da segurança. E isso é muito importante porque esta concepção
traz a verdadeira contraposição que marca as religiões e marca, de certa maneira, toda a dinâmica da vida social no mundo de hoje, que está fortemente pautada. Basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, no Brasil e em boa parte do mundo, né, pelo fundamentalismo. O recorte, então, que se coloca é esta oposição. Certeza ou dúvida? Afirmação absoluta ou questionamento? Ódio ou amor? Imposição ou diálogo? Estas são as contraposições essenciais no interior da sociedade hoje. E não a contraposição entre quem acredita e quem não acredita, entre uma religião e outra. Não é essa contraposição que importa, não é essa contraposição que dita o ritmo nas sociedades hoje. Para os fundamentalistas, não existe propriamente fé. Não se trata de fé. Para os fundamentalistas, a jornada religiosa e espiritual é uma jornada, é uma caminhada de fanatismo. Não admitem questionamento. Não é que não admite questionamento feito por outro, não admitem questionamento feito por outro, né? Tanto que o espírito fundamentalista é um espírito de cruzada, né? De converter, de obrigar, a gente está vendo isso aqui no Brasil, né? De tentar estabelecer que a lei seja feita de acordo com a sua convicção, de acordo com aquilo que se chama a sua fé. A jornada fundamentalista é uma jornada de fanatismo fechado em si mesmo, que não dialoga, não conversa. Isto não é fé. Isto não é fé. Como é que nós vamos começar essa jornada sobre a temática da fé? Eu convidei um amigo nosso para dar o start, como se diz, o pontapé inicial nesta conversa sobre a fé como reino da incerteza, da dúvida, de caminhar na escuridão, de caminhar às apalpadelas, o que é um caminho belíssimo, um caminho maravilhoso. A gente está sempre, né, imerso em crises, e a vida é crise, né? A vida toda é crise. A beleza da vida é essa sucessão de crises que nos questionam todo o tempo. Que amigo eu convidei para iniciar conosco esta jornada sobre a questão da fé? Martin Buber. Martin Buber esteve no centro das nossas meditações sobre a pergunta do meu filho Luigi, de 8 anos, que ele formulou quando eu tinha 7 anos. Né? Quem sou eu? O que é pessoa? O que é o indivíduo? Né? E Martin Buber, assentado na tradição semítica, na tradição bíblica, vai nos propor uma resposta muito diferente da resposta dos gregos, que caminham para uma definição. Né? Os gregos trabalham com a ideia de que a pessoa é o indivíduo dotado de uma essência com uma série de características. Martin Buber vai por outro caminho, vai nos dizer que a pessoa é um universo de relações. É isso que nos define, as relações. Por sinal, vou fazer o parênteses antes de voltar para o tema da fé, e vamos encerrar então com essa introdução da fé. Eu estava perdido aqui nas minhas leituras, mas eu encontrei uma das fontes para esta definição de pessoa como universo relacional do Martin Buber. Ele se alimentava de um místico católico, Mestre Eckhart. Mestre Eckhart foi um dominicano alemão do final dos anos 1200, dominicano completamente malucão, místico, assim, fantástico mesmo, que foi proscrito dentro da Igreja Católica por séculos e séculos. Foi proscrito durante muito tempo, considerado um herege. E ele foi recuperado, depois, ao longo do século XX, aos poucos, a beleza, a riqueza das suas formulações
veio num processo de recuperação dentro da igreja, porque Mestre Eckhart é alguém que influiu na formação de místicos e místicas de diversos caminhos de espiritualidade, principalmente ao longo do século XX, como uma fonte quase inesgotável de sabedoria. Hoje, o Papa Francisco chega a citar Mestre Eckhart. Seria considerado um herege alguns anos atrás se fizesse isto. Mestre Eckhart é uma das fontes de Buber. Por sinal, Mestre Eckhart é uma das fontes de Etty Lezum, a mística judia, morta nos campos de concentração, menina ainda, antes dos 30 anos de idade, que foi objeto de um dos nossos encontros. O que o Eckhart dizia, então, sobre o tema relação? Achei uma formulação que é uma formulação que eu considero uma das mais bonitas sobre esta definição de relação, né, de pessoa como relação. Ele fala assim, o livro é esse aqui, Mestre Eckhart, eu depois, como sempre, vou dar a referência. Mestre Eckhart, Sermões Alemães, é o volume 1, são 2 volumes, editado pela Vozes e pela São Francisco. Então, neste sermão, que é o sermão 4, ele sempre dá o título tomado de alguma passagem da Bíblia. Então, essa aqui, no caso, é de Tiago 1,17. A melhor dádiva e a melhor perfeição vem do alto do Pai das Luzes. Esse é o título do sermão dele. O que ele diz lá pelas tantas nesse sermão? Uma vez, perguntaram-me o que fazia o Pai no céu. Então, respondi, ele gera seu filho, e esse fazer causa-lhe tanto prazer, e lhe agrada tanto, que ele jamais faz outra coisa a não ser gerar seu filho. E os dois juntos florescem o Santo Espírito. Vou ler de novo, isso aqui é maravilhoso. Uma vez perguntaram-me o que fazia o Pai no céu. Então, respondi, ele gera seu filho, e esse fazer causa-lhe tanto prazer, e lhe agrada tanto, que ele jamais faz outra coisa a não ser gerar seu filho. E os dois juntos florescem o Espírito Santo. Ou seja, ele está aqui definindo o que é a Trindade, e confere a Trindade, que é um conceito fundamental no cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, o estatuto de um ambiente relacional, o estatuto da mais plena das relações. O que é o Pai? Na verdade, aqui a expressão mais adequada seria mãe, senão um contínuo gerar amoroso do seu filho. O que é o filho, senão uma resposta contínua ao contínuo gerar amoroso de seu pai e mãe? O que é este encontro, deste diálogo infinitamente amoroso entre o pai e mãe e o filho, senão o florescimento do Espírito Santo, que se transforma, então, no portador desta mensagem dupla, que é a mesma mensagem. Eu te amo, diz o pai e mãe ao filho. Eu te amo, diz o filho ao pai e mãe. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Isto é Buber. Buber vai beber dessa fonte e ele vai recolher isso e transformar num livro maravilhoso, sobre o qual nós nos dobramos brevemente, eu e tu. Eu e tu. Então, este Buber vai nos falar sobre fé. Como é que ele vai nos falar sobre o tema da fé? Com uma historinha. Aqui, eu tenho só uma cópia. Esse livro, na verdade, eu li lá, tá aqui, inclusive o carimbinho, na biblioteca do Mosteiro de São Bento de Vinhedo, quando estava lá. É este aqui, ó. Histórias do Rabi. Histórias do Rabi é um livro fantástico do Martin Buber, em que ele vai recuperar as histórias do fundador do Hassidismo,
o Israel Ben Eliezer, o Baal Shem Tov. Então, são histórias do Baal Shem Tov e de outros rabinos da época. Pois bem, fé. Vamos nos dedicar a esse tema da fé, então, agora. Um dos ilustrados, um intelectual, um homem muito culto, eu vou fazer uma leitura um pouco adaptada, tá? Porque o texto aqui é um texto um pouco antigo, vai ficar estranho aos nossos ouvidos. Um dos ilustrados, um intelectual, um homem muito culto, que ouvira falar do rabino de Berdichev, foi procurá-lo a fim de disputar com ele, conforme seu costume, e destruir suas provas antiquadas da verdade da sua fé. Ao entrar no escritório do rabino, viu-o andando de um lado para o outro, com um livro na mão, imerso em pensamentos estáticos, né, em pensamentos de êxtase, né, como se estivesse assim, quase que num transe, né? Então imerso no texto, num diálogo profundo com o texto do livro que tinha na mão. Nem sequer deu atenção ao recém-chegado. Finalmente parou, olhou de relance e disse: mas talvez seja verdade. Inutilmente tentou o estudioso, tentou o intelectual, reunir toda a sua autoconfiança. Seus joelhos tremiam. Tão terrível era a visão daquele rabino, tão terrível o som de suas palavras singelas. Então o rabino Levi Yitzhak voltou-se inteiramente para ele e disse com calma: meu filho, os grandes da Torá com quem polemizaste desperdiçaram suas palavras contigo. Tu, ao sair das polêmicas, riste delas e deles. Não puderam pôr Deus e seu reino sobre a mesa diante de ti. E eu tampouco posso. Mas pensa, meu filho, talvez seja verdade. O racionalista reuniu todas as suas forças interiores para replicar, mas aquele terrível talvez, que não cessava de martelar-lhe a cabeça, quebrou sua resistência. Talvez é o título dessa história de Rabi que Martin Buber nos relata. Talvez, como disse o rabino, mas talvez seja mesmo verdade. O reino da fé é o reino do talvez. O reino da fé não é o reino da certeza. Se você tem fé, é porque caminha pela vida imerso em dúvidas e questionamentos. Caminha pela vida pronunciando esta mesma sentença do rabino que nos apresentou hoje o Martin Buber. Talvez seja verdade. Talvez. Este é o caminho da fé. O caminho do o caminho da afirmação absoluta, não é o caminho da fé. Ao contrário do que as pessoas imaginam em geral. É o caminho do fanatismo. Olha, gente, o sol chegando. O sol não, mas tá lá, ele tá ali atrás, tá lá no fundo. Vamos encerrar hoje com a chegada. Tô olhando aqui. Mais uma vez eu fico olhando para a tela do computador para ver o que vocês veem, o que você vê ao vivo. Aí, direto. Bom, o dia chega. O sol vai nascer daqui a pouquinho. O sol já nasceu, talvez quando você esteja assistindo esse programa. E o sol vai iluminando esta nossa jornada de talvez. Uma jornada que se assemelha muito mais a uma noite escura do que a um dia iluminado. Fé. Vamos abrir nosso coração, então, para o talvez? Vamos abrir nosso coração para essa caminhada de crises e dúvidas e busca. Somos buscadores e buscadoras.
Só busca quem não tem certeza absoluta, quem está atrás de algo, quem está atrás de uma resposta que talvez nunca encontre. O nosso caminho é o caminho da busca, é o caminho, não é a chegada. Fé, caminho, busca, dúvidas, reino do talvez. Então vamos encerrar hoje com um breve encontro em nossos corações, em nosso silêncio, com o talvez. Vamos abrir os olhos, vamos fechar os olhos, então, por um minutinho. Mergulharmos no reino do talvez silencioso e depois abrir novamente os olhos e constatar a chegada do dia, a bela chegada do dia. Então, mais uma vez, para este breve momento de meditação, uma prática que se estende, né? Aqueles que praticam meditação sabem que a jornada é uma jornada no mínimo de 20 minutos, mas a gente faz aqui um minutinho, alguns segundos apenas, como um aperitivo de meditação, mas buscando encontrar essa postura daquele que medita, que é a espinha ereta, reto, não deitado, não encostado no sofá, não encostado, espinha ereta, para que a gente esteja integralmente desperta e desperto, integralmente estruturada sobre a nossa espinha. Né? Assim, né? Num estar entre a terra e o céu. Silêncio, a respiração profunda, para que a gente possa mudar o nosso ritmo. E vamos lá, olhos fechados. Então, respirando profundamente. Ok, vou abrir meus olhos, vamos abrir os nossos olhos. E constatando, eu vou virar aqui para ver também. A gente vê junto aqui. De fato, tem dia chegando. Tem dia chegando. A saudação do dia é uma saudação para mim, para você, para toda a comunidade Paz e Bem, para toda a humanidade. Para toda a humanidade. O dia está chegando aqui. Do outro lado do planeta é noite que está chegando. Mas essa saudação é uma saudação que se estende para todo mundo, em paz e bem. Um dia de paz e bem para todos nós. Até amanhã.